Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria. Sempre sejam louvados. É uma alegria acolher você, querido irmão, querida irmã, mais um dia na meditação do Santo Evangelho. Hoje, sexta-feira, dia 23 de julho, a Igreja celebra Santa Brígida, padroeira da Suécia, copadroeira da Europa. Queremos nos dias de hoje também clamarmos a sua intercessão e o seu auxílio, para que essa palavra de Deus possa alcançar os nossos corações e assim possa ser produzido muitos frutos em nossa vida. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos do 18 ao 23. Iniciemos então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão, para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, porque possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tomemos então a nossa palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 18 ao 23. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vós, portanto, escutai a parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento, e surgindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo fica escandalizado. O que foi semeado no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto. O que foi semeado na terra boa, porém, é quem ouve a palavra e a entende. Esse produz fruto, uns 100, outros 60, outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos hoje, na liturgia da igreja, a meditação e a explicação da parábola do semeador. Jesus explicando para os seus discípulos o que significa essa parábola.
né? Jesus fala, explicando para eles que a parábola do semeador fala sobre a recepção da palavra, sobre o modo como nós recebemos a palavra. E hoje, Jesus ele também fala para cada um de nós: vós, portanto, escutai a parábola do semeador. Hoje, o convite do Senhor para nós é que nós nos voltemos para esta parábola, que a meditemos, que a escutemos não somente com os nossos ouvidos, mas com o nosso coração. E possamos perceber, trazendo para a nossa vida, quem somos nós nesta parábola? Quem somos nós? Somos a semente que foi lançada à beira do caminho? Somos a que foi semeada no terreno rochoso? Somos aquela que foi semeada no meio dos espinhos? Ou, porém, somos nós a semente semeada na terra boa? Qual é o nosso coração? Como é que temos recebido a palavra de Deus em nossa vida? Como é que temos recebido a palavra de Deus em nosso coração, né? Nós temos permitido que essa palavra semeada em nosso coração, ela possa penetrar, ela possa criar raiz, ela possa produzir fruto, independente da tribulação, independente da perseguição, independente dos desafios. Qual o tempo que nós temos dedicado em nossa vida para meditarmos a palavra de Deus? Qual é o momento que nós dedicamos ao longo do dia para que não venha o maligno roubar aquilo que é semeado pela palavra de Deus em nosso coração? Para que ela crie raiz, para que não seja feita de momento. A nossa fé, a nossa vivência da palavra não pode ser uma vivência de momento. Uma fé que se adequa a determinadas realidades. Se tudo está bem, então eu creio. Quando tudo não vai tão bem, a minha fé se esmurece facilmente. Ou será que estes espinhos, que as preocupações do mundo, que as ilusões das riquezas, que as seduções deste mundo roubam de mim a palavra, sufocam a palavra de Deus? Será que eu sou levado pela palavra de Deus? A minha vida é conduzida pela palavra de Deus? Ou ela é sufocada? Essa palavra de Deus é sufocada pelo vento das ideologias, pelo vento da moda, pelo vento das opiniões dos outros. O que de fato rege a minha vida? É a palavra de Deus? É a lei de Deus? Porque se a palavra de Deus é meditada, não é uma palavra feita de momento. Se ela é encarnada, se eu não me deixo conduzir pela moda, pelas ideologias, pelos pensamentos mundanos, por aquilo que a mídia ensina, mas se é a palavra de Deus que eu permito que seja semeada em minha vida, crie raiz, crie vida, essa palavra ela vai produzir fruto. Porque a palavra de Deus não volta sem produzir o seu fruto devido. A uns, nos diz o Evangelho, produz 100, outro 60, outro 30. Mas existe o fruto concreto. À medida que nós abrimos o nosso coração a essa palavra de Deus, vai também produzir o seu fruto no tempo certo. E nós colheremos o fruto desta palavra.
Que não sejamos como nos diz o Evangelho, né? O homem que ficou sem o fruto, e ele fica sem o fruto. Não, mas nós queremos ouvir a palavra, queremos permitir que ela produza frutos em nossa vida. E hoje, trazendo a imagem desta Santa Brígida, que soube ouvir a palavra de Deus e permitiu que ela produzisse fruto em suas vidas. Santa Brígida foi dada em casamento a um príncipe. E desde o primeiro momento do seu casamento, fez um propósito de rezar pela conversão do seu esposo, que era um homem que tinha muitos vícios e muitas paixões desregradas. E assim Santa Brígida rezou pela conversão do seu esposo, alcançando de Deus. Não foi um momento, não foi os espinhos das tribulações, mas Santa Brígida permitiu que a palavra de Deus produzisse fruto na vida dela. E ela alcançou o fruto da conversão do esposo. E ambos dedicaram-se a viver uma vida de piedade. Aos 32 anos, então o seu esposo falece, ela mãe e viúva de 8 filhos, sem se descuidar da educação cristã dos seus filhos, se dedica num apostolado pelos mais necessitados. Soube ouvir a palavra de Deus, guardá-la no coração, meditá-la e encarná-la. Meus irmãos, precisamos dedicar tempo na nossa vida à palavra de Deus. Precisamos ouvir a parábola, precisamos ouvir como nos diz o Evangelho. E vós, portanto, escutai a parábola do semeador e deixar que essa passagem também produza frutos em nossa vida. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.